Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que mais uma vez, os mapas e menções antigas de 400, 500 anos atrás estão corretos, tá? Por exemplo, aqui nós temos o Cap d'Oie, que é basicamente um gigante da Patagônia, tá? E nós vamos comentar aí sobre esse assunto, mas inicialmente eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Pois bem, na aula anterior nós tivemos aqui uma percepção do que iria acontecer com o Brasil após aí uma inversão magnética, e nós analisamos também os últimos 400 e 500 anos que já tinha acontecido uma inversão, e analisamos a estrutura do Brasil. Se você não assistiu essa aula, é a aula anterior, você procura aqui que você vai encontrar. Provavelmente eu deixo um card para você aqui. Mas o importante a gente falar é o seguinte: esses animais mitológicos que são descritos pelo mapa de Urbano Monte, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui numa escala maior. Basicamente, de fato, são reais, tá? São reais. E quando você fala assim, poxa vida, cara, mas aí tá falando de sereias, aí tá falando do povo de Atlântida, aí tá falando de dinossauros, tá falando de uma série de animais que tinham convivência com seres humanos. Sim, que tinham convivência com seres humanos. Deixa eu voltar aqui a imagem, né? Só para vocês terem uma visão aqui detalhada sobre o assunto. Esse site aqui é um site um pouco retrógrado, mas serve aqui para a gente poder presenciar vocês aí, tá? Presentear vocês com essa aula. Olha que coisa interessante. Esse aqui é o mapa do Brasil, tá? Espero que... eu vou até ajustar aqui para ficar fácil de entendimento. Esse aqui é o mapa do Brasil. E quando você pega, por exemplo, aqui, começa a explorar o mapa, alguns mapas, você vê animais mitológicos. Por exemplo, aqui nós estamos falando daquele grifo, né? Quem aqui não sabe o que é um grifo, vou colocar aqui grifo The Witcher. Só para você entender mais ou menos a ideia, um grifo é esse tipo de animal aqui, ó, tá? É um animal que voa, ele parece um leão, mas deixa eu ver se tem uma imagem maior aqui, ó. Esse aqui é um grifo, tá? É um animal aí mitológico, né? Nós chamamos de mito, porque ainda não vimos uma imagem nítida de um animal desse, mas é uma mistura de leão com águia, tá? Que foi feito no processo de hibridização. Deixa eu ver se a imagem vai estar aparecendo para vocês aqui. E aí eu vou reduzir a minha imagem, pessoal, para ficar fácil de entendimento para vocês. Ó. Isso aqui é um grifo, tá? É um animal mitológico aí. E aí, por exemplo, se a gente pegar o mapa aqui, por exemplo, eu vou falar sobre essa imagem, mas olha só, basicamente um grifo aqui nos períodos mitológicos renascentistas do passado, tá? E aí você começa a explorar o mapa de Urbano Monte, você começa a ver um monte de animal estranho, tá? Um monte de animal, de seres estranhos, principalmente aqueles que estão além da borda, tá? Eu vou falar que tipo de borda que é essa. Por exemplo, aqui, ó, a gente vem para cá, aqui é o Portal dos Anjos, e aqui, ó, nessa região você tem o que? Os dinossauros, ó. Olha só, aqui faz menção e referência ao continente que tem os dinossauros. E aqui nós vamos, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que tipo de animais estão presentes aí nessas regiões, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, aquele povo de Atlântida, é o povo híbrido, tá? Mas eu quero falar para vocês disso aqui, ó. Esse aqui é o mapa da América do Sul, ok? E aí, olha que coisa interessante. Na divisa com o Brasil, nós temos aqui a Patagônia. Essa região da Patagônia, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, região da Patagônia, ela fica bem aqui abaixo da Argentina, ok? E nós vamos falar sobre um gigante, que é o Cap d'Oie, que é basicamente um gigante de duas cabeças, de que tem quase 4 metros de altura, que foi descoberto aí lá na Patagônia. E você vai ver como menção e referência que os mapas antigos já descreviam a Patagônia como uma região de gigantes. Então, por exemplo, a imagem tem que carregar aqui ainda, deixa eu ver se vai... Essa aqui não vai carregar, mas olha só. Aqui, ó, já é uma região de gigantes, tá, pessoal? Deixa eu ver se a imagem vai carregar. Se a imagem não carregar, que eu dou uma atualizada aqui pra gente ver se vai rodar aqui, tá? Mas basicamente a região da Patagônia é a região
que é região de gigantes, tá? Era a região do passado que consistia aí, tá? Os gigantes. E não é muito longe de entender sobre isso, principalmente para essa terra aqui, ó, que foi a terra onde Noé construiu sua arca, tá? Nós vamos esperar um pouco essa imagem carregar, mas enquanto isso, eu quero mostrar para vocês sobre esse gigante aqui, que é o Kepdoá, é um gigante de duas cabeças. Muitas pessoas vão dizer o seguinte: ah, um gigante de duas cabeças, isso aí não é real, isso é fake. Meu irmão, se você pesquisar pessoas de duas cabeças, você vai encontrar. Você vai encontrar animais que nasceram com duas cabeças, pessoas que nasceram com duas cabeças, você vai encontrar registros históricos de pessoas que já tiveram duas cabeças e eram famosas, provavelmente trabalhando em circo, alguma coisa no passado. Então não é algo de hoje, nascer um ser humano de duas cabeças. Só que aí eu preciso dizer para vocês que o processo de hibridização, inclusive o livro, agora entra esse livro chamado o Atlas Histórico, ok? É um atlas, esse livro que eu estou mostrando para vocês, é um livro que faz menção e referência ao mundo antes da NASA. A NASA cagou com o mundo, meu irmão. O veneno da serpente cagou com o mundo. A gente tinha uma terra estacionária, bonitinha, todo mundo já sabia sobre isso aqui, Santos Dumont sabia sobre isso aqui, os irmãos White sabiam sobre isso aqui, o governo americano já sabia sobre isso aqui. Tudo bonitinho, plano. Aí veio a NASA, cujo NASA em latim é mentir, mentira, veneno, e aí basicamente veio com essa história de bola supersônica que a gente está a 1 milhão de quilômetros por hora em relação ao eixo do universo. Trouxa é o cara que acredita. Trouxa, não tem o que falar, meu irmão. Não tem o que falar. Qualquer cara que pegou o avião sabe muito bem que o avião não fica corrigindo para baixo. Qualquer cara que pegou o avião sabe que fica tudo parado e é você que voa. É você que está se deslocando, não é a Terra que está andando. Até porque na hora de você aterrissar, você não tem que considerar a curvatura da Terra, porra nenhuma, meu. Então, basicamente, eu não vou nem comentar sobre esse assunto. Se você não descobriu a verdade ainda, é porque você não estudou profundamente. Essa é a questão. Tá? Não é a pauta do vídeo de hoje, não é a pauta nem deste canal. Então, praticamente é o seguinte, esse aqui é o Atlas Histórico, dos poucos atlas antes da NASA cagar com tudo, tá? E praticamente, olha só, olha bem essa imagem que nós vamos analisar. A gente vê aqui um anjo, ok? Carregando um certo tipo de bastão. Eu vou mostrar para vocês aqui. Poxa, esse bastão que você está vendo, ele está presente aonde? Odontologia, medicina, veterinária, tudo aquilo que envolve medicina. Esse é o bastão. Por que esse bastão está presente na mão de um anjo? Por que ele está presente na mão de um anjo? Pega lá Gênesis 6. Né? Naqueles dias nasceram mulheres, os anjos viram que as mulheres eram bonitas e atraentes, e os anjos, né, decidiram coabitar com as mulheres, e dali nasceram gigantes. Ou seja, os anjos de Deus mantiveram relações com mulheres, e dali nasceram híbridos. Começou toda essa maluquice de seres, de tudo que você pode imaginar. Só que os anjos de Deus, você tem que colocar na sua cabeça que os anjos de Deus, eles não são somente anjos no formato humano. Existem anjos que têm formatos diferentes do nosso. E aí, basicamente, esse bastão aqui é o bastão, inclusive, olha o formato do bastão. Exatamente a estrutura do DNA. Exatamente a estrutura do DNA. Por quê? Porque houve uma corrupção do DNA. Então você vê o quê? Basicamente, as mulheres encantadas pelos anjos. O anjo desce do céu com a questão da adulteração do DNA. As mulheres encantadas pelos anjos, ok? E praticamente ocorre a corrupção do DNA humano. E aí você tem como referência, depois desse tempo, esses animais horrorosos aqui, esses seres que vieram de um processo de hibridização entre seres humanos, animais e praticamente anjos, coisas que a gente desconhece. Se você pesquisar, e aqui eu vou deixar bem claro, deuses mesopotâmicos, é muito fácil, inclusive, de você encontrar as referências sobre o processo de hibridização humana. Muito fácil. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui algumas imagens, que é fácil de você entender que eles estavam alterando o DNA humano, tá?
Deixa eu pegar uma imagem aqui que já vai mostrar diretamente toda essa referência do que eu estou falando aqui. Tá? A história de ter uma pinha na mão, eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu vou reduzir o meu tamanho. A história de ter uma pinha na mão é que praticamente, deixa eu colocar a imagem inteira aqui, e vou reduzir ainda mais a minha imagem, tá, pessoal? A história de ter uma pinha na mão aqui é que eles alteram o DNA humano. Alteram o DNA humano. Então, os deuses mesopotâmicos, eles criavam esfinges, eles criavam todo tipo de animal, né, no processo de hibridização. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui mais bem detalhada. Aqui, ó. É essa imagem que eu quero para você ver. Esse aqui é um hieroglifo, ok, sumérico. Deixa eu ver se tem uma imagem mais detalhada aqui, ó. Esse aqui é um hieroglifo sumérico. Olha só para você ver uma coisa. Os anjos, há milênios, há tempos atrás, deixa eu arredar aqui um pouco a minha imagem, tá? Para vocês poderem entender. Os anjos, há milênios, há mais de 1000 anos atrás, há milênios e milênios, olha só, aquilo ali é uma árvore de DNA. Eles estavam alterando o DNA humano. Então você vê o que aqui? Vamos lá. Você vê anjos, que esses seres são os deuses do passado, e eles estão praticamente alterando o DNA humano. E ainda tem outras imagens que fazem menção e referência a isso. O tempo todo, ó, outras imagens, deixa eu ver se eu consigo aumentar a imagem aqui para vocês verem, que fazem menção e referência. Eu vou ter que aumentar ela na mão, né? Olha só, imagens que fazem menção e referência, ó, olha lá. Ó, inclusive o anjo, ó, as asas de anjo. Ou seja, o tempo todo alterando o DNA humano. Não veio só antes do dilúvio. Né? Antes do dilúvio, os anjos coabitaram com as mulheres, deram origem a gigantes. Após o dilúvio, eles voltaram com o processo de hibridização. Não é contado aqui na Bíblia, né? Provavelmente alguém deve ter removido um versículo, mas eles voltaram com o processo de hibridização. E aqui está o DNA humano e eles fazendo a criação deles. Então, estou dizendo para vocês que a história já estava nos contando, inclusive com o Atlas histórico, a corrupção dos seres humanos com os anjos, que deu origem a esses seres aqui, esses seres gigantes. Por exemplo, esse gigante aqui, Kepdoá, ele tem por volta dos seus quase 4 metros, tá? Quase 4 metros. Inclusive, olha só, isso aqui basicamente a mumificação dele, 3,5 metros. Acho que é 3 metros e 66 centímetros de altura, que é a estatura desse gigante, de 2 cabeças. E ele é encontrado hoje, ó, ele é resguardado hoje, tá, num museu. Então assim, o pessoal fala, mas será que isso é real? Será que isso não é fake? Tô falando. E aí, olha que coisa interessante. Esse gigante, ele veio lá, ó, da Patagônia. Se você analisar aqui o contexto, ó, deixa eu pegar aqui, ó, ele veio da Patagônia. Aí tu pega um mapa lá de Urbano Monte, né, que é esse mapa aqui, a região dos gigantes, ó, região dos gigantes, exatamente na Patagônia, ó. A Patagônia é exatamente a região aqui dos gigantes, tá? Olha só, região dos gigantes. Eu vou dar uma atualizada nessa página aqui, tá? Para ver se melhora um pouco a qualidade da imagem aqui. E vou aplicar um zoom aqui, ó, para ver se fica mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu aplicar um zoom aqui para ver se melhora. Que é essa região aqui, a região da Patagônia, tá? Região dos gigantes. Então você vê o que? Um mapa, olha só, um mapa de Urbano Monte, um mapa de 400 anos atrás, 360 e tantos anos, deixa eu ver, 1587, uns 400 e tantos anos atrás, já fazendo menção e referência aos gigantes da Patagônia, já fazendo menção e referência. Aí você fala, pô, para que alguém vai desenvolver um mapa onde tem gigantes? Pensa um pouco, para que uma pessoa vai criar um mapa cartográfico, um mapa para poder guiar navegações inteiras, para poder guiar povos inteiros? Para que alguém vai colocar no mapa gigantes? Só para ficar bonitinho? Ah não, eu vou colocar aqui o mapa do Mapa Mundi, e nesse Mapa Mundi eu vou colocar gigantes no mapa. Ah, mas por quê? É para ficar bonitinho. Meu irmão, você acha mesmo? Você acha mesmo que eles criaram aqueles mapas com todos aqueles monstros nos mapas só porque era para ficar bonitinho? Você acha mesmo? O pessoal antigamente não tinha senso de humor. Senso de humor é coisa de retardado, não tinha senso de humor. Então o pessoal do passado
Se pegasse um mapa que tivesse errado, o cara que voltasse para casa, que conseguisse voltar, esse cara pegava a espada e degolava o cara que fez o mapa errado. Urbano Monte era o principal cartógrafo de sua época. Urbano Monte era um dos principais cartógrafos, reconhecido por pessoas famosas, inclusive Marco Polo. Então, praticamente, quando o cara desenhou, ó, aqui tem gigantes, é porque de fato tem gigantes. E aí, por exemplo, região da Patagônia, que é a região dos gigantes, inclusive, ó, quimeras, regiões que tem quimeras. Essas regiões aqui elas não existem mais hoje em dia, é a Antártida, tá? Regiões com animais imensos, animais, inclusive, ó, com águias que conseguiam carregar elefantes. Agora, por que que o cara foi desenvolver, por exemplo, um mapa com aviso sobre esses tipos de animais híbridos? Será que o cara estava mal intencionado? Ou será que o cara estava avisando, ó, tem região aqui que você tem que tomar um cuidado danado, né? Inclusive, ó, tem regiões aqui que você tem que tomar um cuidado danado. Por que que ele falou isso? Porque tem que ter um cuidado. E aí, ó, nós temos a região dos gigantes, ó, fazendo menção e referência o tempo todo, ó, seres menores, gigantes menores e gigantes maiores, fazendo menção e referência. Por exemplo, Rio Grande do Sul, gigantes, mas não gigantes maiores, tá? Gigantes menores. E aí, ó, águias imensas, né? Inclusive grifos também. E ó, região dos gigantes, que é a região da Patagônia. Deixa eu mostrar aqui para vocês poderem ver, ó. Região da Patagônia, região descrita por gigantes. Ou que se encontrou esses gigantes aí na Patagônia e você vê aí, né, aí o histórico deles, é um gigante de quase 4 metros, tá? Olha só para você ver as imagens aqui, eu vou passando as imagens. Deixa eu só conferir se as imagens estão enquadradas para vocês, estão enquadradas. Então olha só, nós temos aqui o Capdoá, tá? São gigantes, ó, da Patagônia, seres que têm por volta aí dos seus 3 metros e 66 centímetros de altura para mais, quase 4 metros e 2 cabeças. 2 cabeças não é um agravante, porque nós temos historicamente pessoas de 2 cabeças também. Mas não deixa de ser algo interessante. Inclusive, o João e Pé de Feijão também faz menção e referência a isso, tá? Então, olha só, aqui tem algumas imagens, ó, que foram guardadas, sarcófagos antigos, né, sobre o gigante, o processo de mumificação, gigante do passado. Olha só para você poder entender aí. Olha que coisa interessante. Gigantes do passado. Inclusive, era até mesmo aberto à exposição. A pessoa pagava para poder ver o gigante. Ó. Era aberta a exposição. Quem quisesse ver, pagava para poder ver o gigante. E claro, né, com o tempo isso foi banalizado, tudo, mas não deixa de ser algo interessante. Inclusive tem a história, né, dos portugueses que capturaram o gigante da Patagônia e com isso prenderam ele, tudo. E assim, qual que é o importante eu dizer aqui para vocês? Houve uma corrupção do DNA. Então esses gigantes, como dizia aqui no mapa antigo, eles são feitos um processo de hibridização de seres humanos que já está presente aí há séculos, tá? Está presente aqui há séculos. Tem imagens que eu não posso nem mostrar para vocês do que rola no subsolo da Terra. Eu nem vou comentar, cara, das coisas que eu fico sabendo. Não quero nem falar. Mas o tempo todo, ó, seres híbridos, ó. Tá vendo? Ó. Ah, mas que seres que são esses, cara? Quer ver? Olha só. Deus peixe. Como é que é o nome do termo correto? Ó? A história da humanidade, ela já nos mostra. Inclusive, isso aqui, a cultura católica adora adorar esse Deus aqui, ó. Olha só, esse famoso Deus peixe aqui, ó. Que eu esqueci o nome dele, tá? Dagon, né? A cultura hebreia também, Deus corrigiu muito o povo hebreu para adoração desses deuses peixes aí, ó. Ó, é um processo de hibridização entre seres humanos e peixes. E eles estavam adorando esses híbridos. O problema era esse. Ó, olha aqui, eles mexiam no quê? No DNA humano. Ó. Eles mexiam no DNA humano. O tempo todo, ó. Os Deus peixe, o Dagon, mexendo no DNA humano. Os suméricos mexendo com o DNA humano.
A galera inteira mexendo com o DNA humano, inclusive os egípcios. O tempo todo adulterando o DNA humano. Inclusive, já falamos aqui da Igreja Católica que os caras adoram esses seres aí, né? É brincadeira. Então, qual que é a ideia do vídeo de hoje para você poder entender, tá? Por que você acha que as pessoas desenhavam monstros no passado? Inclusive, tem uma terra aqui, que é a terra onde tinha demônios, tá? Deixa eu ver se eu vou encontrar para vocês. Mas tinha uma terra aqui, que fazia aqui, ó, uma terra que era alertado sobre a existência de demônios, que você não poderia andar livremente nessa terra, porque tinha certos tipos de demônios. Inclusive aqui, ó, deserto de demônios, ó, olha só. Se você andasse nessa terra, você poderia perder a sua vida facilmente. Que mais quimeras e todo tipo de hibridização. Então, Urbano Monte, ele se atentou em mostrar para as pessoas os problemas e perigos que tinham em você circundar a Terra, e dependendo da região que você encontrasse. Dependendo da região. E olha só, perto aqui do Brasil, ó, olha só, a gente acaba encontrando esses animais, tá? Esses seres aí. Inclusive no Brasil, a gente tem sim alguns animais, mas não é tão pesado como a Europa, mas o principal é isso aqui, ó, Patagônia, região de gigantes. Então, novamente, o que se... olha só, um mapa de quase 500 anos atrás estava avisando os navegantes que na região da Patagônia tinha gigantes. Vamos lá, um mapa de quase 500 anos atrás estava avisando as pessoas que existiam gigantes na Patagônia. Passou-se um tempo, nós tivemos o quê? A mumificação de Kepler, de um gigante na Patagônia. E aí eu digo para vocês, será que o Urbano Monte errou na sua análise, no seu mapa cartográfico, ou será que ele acertou? Me parece que ele acertou. E se Urbano Monte acertou e nós temos os gigantes, logo entra uma questão que eu preciso dizer para vocês. E todos esses continentes que existem e que hoje é puramente gelo, que são esses continentes aqui, ó. O mundo tinha o dobro de continentes. Basicamente o dobro de continentes. E nós vamos falar sobre a Terra del Fuego. O que é a Terra del Fuego? É uma região onde, de alguma forma ao qual desconhecemos, seres humanos podiam voar. De alguma maneira, de forma híbrida, usando algum tipo de amparo tecnológico. Nós vamos aprofundar nessa aula sobre a terra onde Noé construiu sua arca. Inclusive a Montanha de Fogo. Nós vamos falar sobre essa região aqui. Tá? Não vou falar muito sobre o assunto. Vou deixar para o próximo vídeo. Mas, fato curioso é, alguém, né, acertou a região dos gigantes, tá? E, claro, os gigantes foram descobertos séculos depois. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, o mundo, como nós conhecemos, é um verdadeiro conto de fadas. Porque a história da humanidade, ela nos mostra que ainda tem muito a se conhecer, há muito a se explorar. Então, por exemplo, os gigantes foram confirmados, mas, infelizmente, dificilmente você vai ver isso nos livros de história. Dificilmente você vai ver alguém fazendo menção e referência a esses gigantes. Se não for eu no canal aqui, dificilmente alguém vai falar. Então, os gigantes da Patagônia, eles já estavam descritos no mapa de Urbano Monte. E eles existiam há 400, 500 anos atrás. Nós precisamos colocar uma coisa na cabeça. O que aconteceu há 400 e 500 anos atrás que fez com que todos esses híbridos fossem para o ralo? O que aconteceu na história da humanidade que fez com que todos os gigantes, todos esses animais híbridos, seja no oceano, seja no céu, sumissem em 400 e 500 anos? E lembre que esses animais, eles são mais fortes do que os seres humanos e muitas vezes até mais inteligentes. Como eu vou falar depois sobre acho que é o organismo 33, que é o B13, alguma coisa assim. Eu vou lembrar o nome aqui do organismo que foi encontrado lá na Antártida, no Lago Vostok. Eu já até fiz um documentário de 1 hora para o canal, né, com uma inteligência, um QI de 300 a 400.
de uma entidade, uma coisa que ficou aprisionada debaixo do gelo, com uma capacidade absurda de tomar decisões, que fez com que o exército recuasse. Então eu fico perguntando para vocês o seguinte: por que esses seres sumiram 400, 500 anos atrás? O que aconteceu? A gente sabe que teve a inversão magnética. Só que aí, além de ter a inversão magnética, além de existir a inversão magnética, a gente tem que pensar que ainda assim foi descoberto gigantes. Por exemplo, a região da Patagônia, após o mapa de Urbano Monte, uma coisa de 200 anos atrás, foi descoberto gigantes. Então, qual é a referência que nós temos, né, para que fez com que todos esses seres sumissem? Temos duas hipóteses. Ou Deus mandou seus anjos erradicarem esses seres, assim como Deus mandou cortar todas as árvores antes do dilúvio. Inclusive isso é falado no livro de Azar, isso é falado no livro de Enoque, versão etíope: cortem todas as árvores antes do dilúvio, e Deus mandou erradicar esses seres. Ou a humanidade como conhecemos é uma farsa. Ou de repente a humanidade era muito mais tecnológica do que a gente imagina, os seres humanos eram muito mais tecnológicos, e usando de amparo de tecnologia, erradicaram com todos eles. E aí, em algum momento, essa tecnologia foi se perdida, talvez por um pulso eletromagnético, talvez sobre alguma coisa, e nós voltamos a ser o que nós somos hoje. Mas de fato alguém ou alguma entidade, alguma tecnologia erradicou com todos esses híbridos na Terra após a inversão. Esse é um fato inegável. Esse é um fato inegável. Sobreviveu um ou outro, talvez tenha sobrevivido, mas erradicou com esses seres. Agora, quem fez isso? Foi Deus? Foi os anjos caídos? Ou foi os próprios seres humanos? Aí começa a estudar e tentar entender o que está rolando na Terra. Tentar entender o que está rolando na Terra. Porque nós, como seres humanos, nós não estamos sozinhos na Terra. Existem muitas raças de seres que não são humanos que estão na Terra, raças inteligentes, e que muitas vezes fazem com que nós, seres humanos, sejamos submissos a elas. E aí nós precisamos entender todo esse contexto para poder formular uma opinião correta. O que eu quero que você pense hoje, apenas o que eu quero que você entenda hoje, é que Urbano Monte descreveu a Patagônia como região de gigantes. E sim, foi encontrado gigantes na Patagônia. Inclusive, Kepler é um gigante da Patagônia. Tá bom? Então, novamente, o cara acertou, fez a menção e referência correta. Tá? Então, esse é o ponto que nós precisamos entender aqui. Houve um processo de hibridização. O Atlas histórico americano, uma das primeiras versões antes da lavagem cerebral, já dizia que os anjos faziam hibridização com seres humanos. Já se afirmava sobre esse fato. Então nós precisamos entender que os gigantes vieram no processo de hibridização. Sim, teve na Patagônia. Agora, a pergunta que nós temos que perguntar para avançar para o próximo nível é: qual evento aconteceu ou o que aconteceu para a extinção desses seres híbridos? O que foi que aconteceu? E aí nós vamos começar uma viagem, uma busca pelo conhecimento. Tá bom? Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição, tá? Você pode conhecer meu trabalho livremente. Recomendo que você conheça, até mesmo para você poder aprender tudo aquilo que negaram para você. Não vou devandar sobre esse assunto. Fique na paz.